Começa agora o programa Gente do Rio. Já tomou seu suco de caju hoje? Pois é, agora é o primeiro programa de 2024 do Gente do Rio. E não se fale em outra coisa a não ser carnaval e caju. E nós vamos conversar com o Fábio Fabato, que é o responsável pela junção dessas duas coisas. Foi ele que fez o enredo, junto com o Marcos Ferreira, que é o carnavalesco, da Mocidade Independente Padre Miguel, e a sinopse do enredo, que é o caju, me dá caju. Pede caju que Pede dou. caju que eu dou. Pede caju que dá. Pede caju que dá. E foi a música mais tocada no Spotify no Réveillon. Isso. Foi um negócio que viralizou, né, Fábio? Bem-vindo aqui ao Gente do Rio, Obrigado Fábio. pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui falando com você, maravilhosa. Mônica, assim, a gente tá apaixonado por isso aí que aconteceu. Como né? diz a musa Jojo Todinho, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Exatamente. Porque, assim, o samba enredo não viralizava há muito tempo. Dessa forma, né? Se a música mais executada no Réveillon do Rio de Janeiro, numa plataforma como Spotify, assim, é o que mostra que o carnaval ainda tá na boca da galera. As pessoas ainda amam essa festa. Essa festa, ela às vezes dá uma titubeada, uma balançada, às vezes sai. Ah, mas eu não tinha dúvida disso. Continua no coração de todo mundo, entendeu? Não tinha dúvida disso. Acaba o Réveillon, a gente só pensa... Carioca, gente do Rio, só pensa em carnaval. Acaba o Réveillon, só pensa em carnaval. Isso foi planejado? Vocês esperavam essa viralização? Olha, o planejamento houve no sentido de que nos últimos tempos os enredos estavam mais densos e tal, sobretudo ali a partir de 2016, até por questões políticas. E a gente, vendo que a Mocidade foi muito mal no último carnaval, ela fez um desfile frio, quase foi rebaixada. A partir de março a gente pensou num tema popular. Vamos trazer de volta a alegria, vamos falar de uma coisa que evoque a brasilidade, que faça com que as pessoas possam se divertir. E o caju veio nessa perspectiva de contar a história do Brasil através de um fruto que é nativo do Brasil. A gente brinca assim, qual é o fruto que sintetiza o Brasil? Se a gente perguntar na rua, vai todo mundo falar banana. E a banana é indiana, sabe? Até a Carmen Miranda... E a jabuticaba que falam, né? Se a gente falar, até a Carmen Miranda usava a banana como o ícone dela. E a Carmen Miranda era portuguesa. Eu falei, nossa, tem tantos ícones nacionais que, na verdade, não nasceram no Brasil. E tem esse fruto nativo maravilhoso, que tem tudo a ver com o nordestino, que tá na música popular brasileira, que dá um suco maravilhoso, uma caipirinha maravilhosa. Falei, cara, vamos nessa linha, vamos suavizar os enredos. E assim aconteceu, só que eu não esperava, confesso, esse sucesso todo, até porque o samba ficou um barato também. O meu caju, meu cajueiro, a coisa voou. Pois é, e aí como é que se faz uma sinopse? Como é que é essa criação? Então, você parte de um tema, né? O caju. Aí você fala, caramba, o enredo é o caju? Como é que a gente vai conectar para contar uma história que tenha brasilidade, que você conte um pouco de Brasil nessa brincadeira toda? E aí você vai pensar, por exemplo, no Torquato Neto. Torquato Neto foi o cara que criou a Tropicália junto com o Gilberto Gil. Ele era um poeta piauiense, maravilhoso, que escreve junto com o Gil uma canção chamada Geleia Geral, em que eles mostram os detalhes do que seria o tropicalismo. Ele morre muito cedo e o Caetano faz pra ele a canção Cajuína, a famosa Existimos, que será que se destina. É linda essa música. E aí a gente faz esse tipo de conexão, por exemplo, pra que a escola de samba existe, baseado na música Cajuína? Para dar alegria, para dar felicidade às pessoas. Então a gente vai desenvolvendo o enredo a partir dessas conexões que o fruto tem. A gente começa nos povos originários, é óbvio. Os indígenas já conheciam as propriedades do caju. Aí depois desembarcam os colonizadores que querem roubar o caju, porque o caju é medicinal. A castanha de caju é uma coisa impressionante. Ai, uma delícia. Exato. E ela era muito cobiçada lá fora quando ela chega na Europa e na Ásia. Então a gente foi amarrando o enredo assim. A sinopse sai dessas Que mais? Vamos lá. Vamos passear. Vamos passear. Então a gente vai para os povos originários, daí vai para os portugueses que quiseram roubar, Exato. E aí, vamos lá. E aí chegamos no duelo dos maiores cajueiros do Brasil e do mundo. Temos o maior cajueiro do mundo, que é no Rio Grande do Norte. Ah, já fui lá. Que ele foi plantado por um pescador chamado Luiz Inácio. E aí a gente até brinca, porque é o mesmo nome do atual presidente do Brasil, o mesmo nome do Lula. Então a gente faz uma brincadeira carnavalesca, o próprio samba diz de erguer um monumento para seu Luiz Inácio. E agora tem uma guerra com um cajueiro lá do Piauí, que é o Cajueiro Rei, que está reivindicando, entrou no Guinness Book falando, não, eu sou maior sou eu. Exato. E a gente brinca como se fosse essa coisa do Brasil de quem tem o maior documento. Então assim, uma grande brincadeira entre dois estados para quem tem o maior cajueiro do mundo. E aí? E aí vai para o quarto setor. O quarto setor é o caju no dia a dia. Todo mundo, não todo mundo, mas assim,
as lembranças de muitas pessoas envolvem cajueiros no quintal, o remedinho da mamãe, o remedinho da vovó que tem um certo caju, o licorzinho e tal. Ou seja, é a relação do brasileiro com o caju na rotina. É assim que a gente faz o quarto setor, como um panorama de brasilidades que envolve o caju. E o desfile termina com o Brasil, como se fosse um grande gigante, que a gente chama ele de Juca, que é exatamente o brasileiro Juca, é o caju ao contrário, olhando o Oceano Atlântico como espelho e perguntando para o Oceano Atlântico: por que eu existo? Existir a que será que se destina? Aí ele se liga, o Brasil se liga que ele existe para a brasilidade, para a tropicalidade, para os frutos que vêm da terra. Frutos esses como a própria Mocidade Independente, que não deixa de ser um fruto de terreiro, nascido num quintal com suas tias, suas mães de santo e tudo mais. E a própria Mocidade se entende como uma dessas... De um time de futebol. Então a própria Mocidade, digamos, associada ao caju, ela se entende como uma delícia nativa do Brasil. E o desfile termina com essa festa de tropicalidade. Então o caju sim, mas conectado a um painel de brasilidades. Quer entendeu? dizer, é uma viagem do caju, né? É uma viagem do caju, literalmente. Mas não é uma viagem tão louca, porque tinha uns enredos antigamente, né? Que era o caju, o rei de não sei o quê, que vai pra Etiópia, que não tinha os enredos assim. Muito do Joãozinho 30, maravilhoso, né? Dos melhores delírios do carnaval do Joãozinho 30. Era umas coisas que não tinha nada a ver com nada, conexão com nada. Essa aqui fazia às vezes sentido, porque o carnaval é muito bacana nesse sentido, mas o nosso tem um sentido cronológico. Ele, obviamente, tem uma certa piração filosófica, porque o Brasil, a todo instante, se questiona por que ele é essa delícia toda a partir do caju. Mas ele tem um sentido cronológico. A ideia é conectar o desfilante ao país e à escola através do caju. Essa conexão, é sobre isso que eu queria falar. Essa euforia, essa viralização, você diz que a escola de samba é a sogra dela mesma. Isso. Pode ajudar ou pode atrapalhar. Exato. Né? Exatamente. Essa euforia, você acha que ela pode também ser uma madrasta na avenida? Pode, porque na verdade... Uma madrasta não, uma sogra. Uma sogra, pode, porque na verdade o legal da avenida, a gente tá aqui falando de carnaval, eu e você, de modo tão apaixonado, porque o carnaval ele tem uma interrogação enorme. Vai dar certo ou não na hora H? Porque tudo isso que a gente tá fazendo é para um momento apenas, que é o momento do desfile. Claro que o samba pode entrar para a história e ficar consagrado nas rodas de samba, mas a gente está trabalhando para um momentinho, que é o momento do desfile. De repente, na hora H, não acontece. E aí, obviamente, vai ter uma super frustração. A gente não tem a receita de que vai dar certo. Porém, na maioria das vezes, quando a galera fica tão contaminada de felicidade, eu creio que o caminho está bem desenvolvido para chegar lá. Pois é, mas tem aqueles quesitos, né? Harmonia, não sei o quê, nananã. E aí, cada um desses tem que ter aquele como é que é lá na quadra, como é que vocês organizam isso e como é que vocês conversam com a escola para que as pessoas tenham a euforia, sim, mas que também tenham esse pé no chão para cumprir esses quesitos que são exigidos. Exato, é uma vitamina de elementos, né, que faz o desfile de escola de samba. Não adianta você ter, vamos supor, um grande enredo e um grande samba, mas você não ensaiou o canto da sua escola, você não ensaiou a maneira que a escola vai se comportar na avenida. É carnaval, mas é muito sério. De fato, é um cortejo com obrigações a serem cumpridas. Então, a Mocidade tem os ensaios técnicos dela, seja de quinta-feira ou de sábado, em que toda a movimentação da escola é treinada para que saia tudo perfeitinho. Ela tem um senhor casal de mestre-sala e porta-bandeira, a Bruna e o Diogo, que são novos, mas já são veteraníssimos e sabem se comportar muito bem. Um puxador, que é um negócio de louco. O Zé Paulo, Zé Paulo virou a castanha desse caju, todo mundo tá doido com o Zé Paulo. Ele é um destaque à parte, né? Exatamente. O que vai ter de inovação esse ano? Conta pra gente. Olha, a inovação pra mim vem mais da linguagem mesmo, de um enredo que há muito tempo não tinha. Um enredo leve, solto, com muita nudez. A gente vai trazer de volta a nudez pra avenida, que andava faltando. A Jojo Todinho já demonstrou isso um pouco no ensaio técnico. Né? É que é uma escola, né, forjada em inovação, né? Ela criou a paradinha, ela criou o surdo de terceira, ela foi aquela que, de certo modo, colocou o neon na avenida de modo mais expoente, vamos assim dizer.
enredos abstratos, o Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas, Tupiricópolis, Sonhar Não Custa Nada. Ela é uma escola abstrata, uma escola sexy, sensual. A rainha de bateria, Monique Evans, foi a primeira? A primeira foi a Adele Fátima, que também foi da Mocidade. E a sim. Monique Evans foi a segunda. Então, assim, a Mocidade, ela tem esse compromisso com a sensualidade, né? Fábio, você é biógrafo da nossa Mocidade, Sim. com a querida Bárbara Pereira, Isso. né? A Mocidade é a cara do Brasil, por quê? A Mocidade é a cara do Brasil, na minha opinião, primeiro porque ela nasceu de uma zona excluída dos investimentos, algo que acontece muito no Brasil. Ela vem da Zona Oeste, ela é um ato em si de resistência para existir. Contra tudo e todos, nasceu a Mocidade, uma escola de terreiro, uma escola que nasceu do chão de fábrica e da bola, do time de futebol, para a vitória. Mas, ao mesmo tempo, ela se consagrou por linhas temáticas de muita brasilidade. Numa época em que a bandeira do Brasil não era considerada legal ou bonitinha para ir para a avenida, o Fernando Pinto encharcou a Avenida de Bandeira do Brasil, ele trouxe o verde e amarelo como nenhum outro, ele cantou a causa indígena como nenhum outro. Então, assim, um dos grandes bravos artistas que exaltaram questões vitais do nosso país. Por isso que eu posso dizer que ele é a cara do Brasil, porque nenhuma das outras escolas tratou o Brasil com tanto vigor como a Mocidade. Daqui a pouco eu volto, que eu tô conversando com o Fábio Fabato e ele tá contando o que o Caju tem. Não sai daí! Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com Fábio Fabato, jornalista, escritor e autor do enredo e da sinopse do enredo da Mocidade Independente Padre Miguel, o Caju. Pede caju que eu dou, pede caju que dá. Fábio, toda escola precisa de um patrono? Olha, espinhosa pergunta, espinhosa. Eu acho que não necessariamente. Acho que as escolas, inclusive, hoje não precisariam de patrono, sinceramente, porque elas são organismos culturais que estão absolutamente espalhados no Rio de Janeiro, não souberam estruturar uma maneira ainda vigorosa e perene de conseguirem dinheiro o ano inteiro, o que é um erro. Elas deveriam estruturar exatamente porque a figura dos patronos, a gente também não pode ser hipócrita. Ela foi importante, os patronos foram importantes num dado momento do carnaval, eles de algum modo ajudaram nesse processo de popularização das escolas a partir de uma verticalização que o sambódromo trouxe, mas hoje eu acho que as escolas teriam condições de irem atrás de aporte de capital de modo seguro, correto, prestando contas direitinho. Ainda é um desafio para o carnaval quebrar essa caixa preta, vamos assim dizer, como se fosse nos aviões, porque a gente não sabe muito bem como todas as finanças são de carnaval. E isso impede, por exemplo, um investidor sério que queira colocar um dinheiro na escola. Então, eu acho que tem que mudar essa relação, sim. E o que você acha que poderia gerar essa grana, essa verba para o desfile das escolas? Evento o ano inteiro, por exemplo. Outro dia eu estava conversando com um amigo, aí eu disse que a quadra da Mocidade tem o apelido de Maracanã do Samba. Sim. Ele ficou super curioso para conhecer o Maracanã do Samba, sim, por exemplo. Todas as estratégias de associação de marca que o nosso marketing hoje traz. Muitas vezes, em razão justamente do fato de que as escolas de samba ainda têm os seus orçamentos, digamos, nebulosos, essa é a verdade, isso num contexto geral, todas basicamente, para onde vai um dinheiro que é colocado na escola de samba? Ele vai certinho pro carnaval? Como é que é a prestação de contas disso? Como é que o trabalho do barracão é? Tem carteira assinada, não tem? Ou seja, todo esse imbróglio que ainda não foi resolvido pelas escolas atrapalha que, por exemplo, um grande empresário chegue e fala assim: eu quero consorciar minha marca com a sua escola. Vamos lá, me mostra aí como é que é, transparência. Ou seja, o carnaval ainda tem uma certa zona arenosa de não transparência que atrapalha investimento. Todas as vezes que isso aconteceu, não deu muito certo. Mas é porque, ficou meio chapa branca. Concordo, mas mais uma vez eu vejo que até a associação de marca foi mal feita. Você não precisa estraçalhar um enredo seu a partir de um patrocinador. Quando o samba se associou com marcas, por ter um exemplo clássico da Porto da Pedra, que homenageou
o iogurte ganhando dinheiro de uma marca, né? E aquilo foi um erro, porque na verdade ninguém ganhou, ninguém deu certo ali. A marca financiou um enredo ruim, a escola de samba foi rebaixada, tudo deu errado. Mas a pessoa pode incorporar a sua marca. A própria Mocidade fez com o Detran uma vez. Detran, com Rock in Rio, enfim, umas associações... E todas deram errado. Todas deram errado por quê? Porque a associação de marca mexia no enredo. Não tem que mexer no enredo. Você pode muito bem financiar o projeto social, você pode financiar a estrutura de um desfile sem necessariamente macular o tema. O desafio é esse, é encontrar o financiador que não atrapalhe, ou seja, que haja uma associação positiva para os dois lados. Eu acho que é possível. Eu acho que o produto é muito bom, é um produto de ano inteiro, não é só um produto em fevereiro. Na verdade, ele começa tão logo acaba o carnaval, você já está pensando no próximo. Tem penetração na cidade, tem público consumidor, é querer fazer. Eu ainda não acho que fazem bem, entendeu? Não só nas quadras, né, Fábio? Se a gente pensar no carnaval de uma maneira geral, se um turista chega na cidade em junho, julho, em que lugar que ele vai... Consumir. Em que lugar que ele vai para ver um show, Isso. para ter um jantar como era no Plataforma? Em que lugar que ele vai ter isso? Hoje você só tem um bar, uma cana temática do carnaval, que é o Baródromo, que fica ali na Tijuca, e que é obra de um cara maravilhoso, um empresário, mas é um projeto pessoal dele, do Felipe, um dos caras mais... Felipe Trota. Aliás, o Baródromo é um fenômeno do Rio de Janeiro. Mas você não tem o Museu do Carnaval. O próprio fomento do poder público, ele é baixo para o ano inteiro. Cidade do Samba, por exemplo, aquilo é um cemitério ao longo do ano. Você não tem uma estrutura de shows ativa, você não faz aquilo ali funcionar naquela relação com a Gamboa, relação com o Porto do Rio de Janeiro. Então, há que pensar nessas estratégias de ano inteiro, porque você tem uma agenda de carnaval, um calendário de ano inteiro que ainda não está sendo cumprido. Exatamente. E é isso, né? Para atrair as pessoas daqui e as pessoas de fora, o turista, o visitante, quer dizer, isso é verba, isso é economia, né? Eu recentemente fui a Salvador e fui num restaurante maravilhoso que era chamada A Gastronomia do Santo. Eu achei incrível aquilo. Era um restaurante especializado em comida de orixás. Que legal! Um barato. Eu fiquei imaginando como que aqui a gente não tem um restaurante especializado em contar para o turista como é que a gente faz a nossa boa e velha feijoada. Ou seja, um lugar de verdade em que você decodifique o conhecimento das tias e das mães baianas no fazer daquele prato e tudo mais, que de algum modo tem tanto a ver com carnaval, ou seja... Que é o que mais ou menos o Marquinhos Oswaldo Cruz faz na Feira das Iabás, né? Exatamente, é decodificar essa relação de pertencimento geográfico e também essa coisa da transmissão de saberes que envolve não apenas a música, mas também o paladar, o afeto, ou seja, é uma festa que envolve tanta coisa bacana e ainda não foi tão bem explorada e não foi bem decodificada para as pessoas, entendeu? É isso aí. Agora vamos para o nosso momento cartomante. Opa! Ai. Vamos tirar o futuro do caju. Vamos botar as cartas. Futuro do caju. O que será do caju? Olha lá, hein? Olha lá. Olha lá. Se a polpa é desse jeito, imagina a castanha. Vamos ver. Pode tirar uma carta. O que é um esculacho no Rio? Um esculacho no Rio é a forma como o povo preto, o povo de periferia, é tratado em comparação a como há o tratamento na Zona Sul. Você tem uma desigualdade de tratamento em todos os níveis, seja social, econômico, de saúde. Você tem vários rios dentro desse grande complexo que é o Rio de Janeiro, complexo de fractais. Eu acho um esculacho que o povo ainda é muito maltratado na dita cidade maravilhosa. E o que é um esculacho no positivo? Um esculacho de super bacana. O esculacho no super bacana é que, apesar de tudo isso, existe o carnaval, existe a relação de rua. O carnaval, desde o início, foi tratado para não existir. Não era para existir, não era para dar certo. E ele, contrariando tudo e todos, virou um pilar, virou aderente, virou tatuagem de uma cidade. Então é um esculacho maravilhoso do cacete. Pô, existiu o carnaval contra tudo e contra todos nessa cidade. Por essa resposta, vai ganhar o direito de tirar mais uma carta. Esse caju vai dar certo. Marcar? Agora. Pois é, o carioca sempre fala isso e nunca faz. O que no Rio de Janeiro que você queria conhecer, o que você queria fazer e que você nunca marca, nunca faz?
Eita, que pergunta. Não, essa pergunta é difícil, porque eu sou mó rueiro, eu vou a todos os lugares. Eu vou dizer uma quadra de escola de samba que eu nunca fui, que é um absurdo na minha vida. Eu nunca fui na quadra da União da Ilha do Governador. Olha aí. E eu, comentarista de carnaval, nunca fui e tenho que marcar de ir na quadra da União da Ilha. Eu já fui, é os muito sambas legal. mais legais, a escola Muito tão legal. popular, com toda aquela histórica de samba. E com o falecimento do Quinho, né, puxador do Salgueiro, mas que começou na União da Ilha, que é cria da União da Ilha, eu tava olhando as festas e, cara, eu nunca fui na quadra da União da Ilha e eu preciso marcar. Tenho esse problema no meu coraçãozinho aí, um problema de caráter de não ter ido ainda na ilha. A última pra ficar 3, porque tem que ser ímpar. É isso. Isso é uma resenha. Qual é a resenha mais legal no Rio de Janeiro? Cara, a resenha mais legal é, primeiro, chopp, certo? Uma esquina, falar de futebol e samba e exatamente fazer essas conexões de rua de uma cidade forjada na rua. O Rio de Janeiro nasceu pra rua. O Rio de Janeiro tem vocação pra rua. E o Rio de Janeiro não sobrevive sem a rua e sem o nosso bom e velho carnaval, que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, a resenha maneira é a gente, por exemplo, domingo de janeiro, poder tomar uma cerveja ali no Baródromo, especular como é que vai ser o nosso bom e velho carnaval e depois ir para o ensaio técnico, que é um programa que o Carioca ainda tem de graça e que ele pode ser feliz olhando as suas escolas de samba. E que agora o prefeito até pediu para anteciparem o horário para o pessoal poder ir trabalhar depois, né? Porque estava terminando muito tarde, meia-noite e pouca. É isso. Seu prefeito tem que falar de horário, tem que falar de ônibus, trem. É importante Também, fazer né? com que O transporte público, terrível. né? No último ensaio, que acabou mais de meia-noite, não tinha trem para a turma de Padre Miguel, por exemplo, voltar lá para a quadra da escola, para a região de Padre Ônibus Miguel. também, os ônibus Exato, dia de domingo estão exato. parando de circular muito cedo. O prefeito tem uma coisa muito bacana de gostar muito de carnaval, mas tem umas certas questões da avenida que ele pode melhorar. Uma delas é subvenção também. É verdade. Subvenção tem que ser antecipada para as escolas. Com certeza. E agora, depois do momento cartomante, Opa! vamos para o momento cadeira na calçada, porque lá em Bangu, Zona Oeste, né, você sabe, faz aquele calorão, aí chega de noite, o que a gente faz? Cadeira na calçada e vamos falar o quê? Comentar. Da vizinhança. Vamos falar dos outros, né? Então vamos lá para o nosso momento fofoca. Opa! Vamos lá, Vamos tricotar. vamos tricotar. Mestre Jorjão. Ah, meu Deus do céu. Saudoso mestre Jorjão, filho do Orozimbo Oliveira, um dos fundadores da Mocidade, um dos maiores mestres de bateria da nossa escola. De Maravilhoso. uma Da família nossa escola, não, de toda. todas as É que escolas. nesse caso eu tô querendo dizer que ele é nosso, entendeu? Cria de uma legião de batuqueiros, porque as irmãs tocando chocalho ali na frente da Mocidade, o irmão do Jonas e tal, assim. Eu já desfilei na ala de uma das irmãs dele, da Graça. Um dos nossos gênios do povo morreu sem o reconhecimento devido. É verdade. Aqueles problemas históricos que temos de não falar. Batida funk da Viradouro foi dele, Foi né? dele, batida funk da Viradouro, aquele momento que ele saiu da Mocidade, batida de baião também na Viradouro. Um dos gênios, nossos gênios, pouquíssimo louvado. Uma pena, deveríamos louvá-lo mais. Maravilhoso. Louvemos. Louvemos o grande Jorjão. Saudade. Nossa diva maravilhosa, Oh, maior, meu Deus do céu. Elza Soares. É isso. Ai, que bom que fizemos uma homenagem pra ela na Avenida. Em vida. Exatamente. O enredo Elza Deusa Soares, que o Jaque Vasconcelos era o carnavalesco. Eu pude fazer a sinopse também. Monumento, né? Uma instalação, uma mulher acima de tudo que a gente possa dizer, do feminismo, da luta da mulher preta num país tão racista, um país tão feminicida, um país que mata, um país que maltrata. E ela foi a voz que nos impressionou, nos impulsionou. Ei, Pamplona! Fernando Pamplona. Fernando Pamplona. Fernando Pamplona é meu grande ídolo, desde sempre, desde moleque. Eu comecei a ver carnaval pela TV Manchete, pela TV Globo, e tava esse cara aqui na TV Manchete sendo comentarista de carnaval nos anos 80 e anos 90. E eu me encantei. Na época eu não sabia que ele era o pai de todos os carnavalescos, depois é que eu fui descobrir. E aí, em 2002, eu tenho uma passagem muito bacana com ele, que foi como eu conheci. Eu desfilei no grande circo místico da Mocidade, aquele desfile da Mocidade, e eu desfilei com uma carta presa na minha fantasia. Estávamos eu e minha irmã desfilando, em que eu me declarava para ele. Eu dizia, você é o grande ídolo da minha vida. E nessa carta eu deixava meus contatos e ele entrou em contato comigo. Ai, e que nós bacana. ficamos amigos dessa forma.
comecei a me aproximar da família e tudo mais, e em 2013 nós lançamos a biografia dele. Então, assim, é uma relação familiar, tem um carinho especial pela esposa dele, a Zene, pelas filhas, Consuelo e Eneida. Então, assim, virou uma relação de família. E é com um cara que sempre foi meu ídolo. Muito legal. Muito legal, muito bacana essa história da cartinha. Sim, a cartinha. A Helena Teodoro, pesquisadora de estandarte, que ela sempre, quando me encontra, fala: ô, meu menino da carta. Então, ela lembra dessa história muito bem, é uma barata. Muito lindo. Oh, Rosinha. Rosa Magalhães. Rosinha é um amor na minha vida, né? Outra ídola que virou amiga e muito na esteira também da relação com Pamplona. Quando eu lancei o livro do Pamplona, a gente foi se aproximando e tudo mais. E hoje temos uma relação, o que eu também posso dizer, familiar. A gente se frequenta, temos os nossos almoços. Rosa cozinha bem pra caramba. Qual a especialidade dela? Feijoada. Faz muito bem, faz uma feijoada como ninguém. Ela faz também uma comida espanhola muito bem, faz uma paella como ninguém. E de vez em quando eu ligo, fiz aqui aquele prato, vem. Eu falei, tô indo e tudo mais. Um doce, uma pessoa única, né? Uma mulher que contra também num ambiente muito ligado a homens, né? Carnavalescos, homens e tudo mais. A mulher que reinou absoluta durante os 20 anos do Carnaval do Rio de Janeiro. Um doce, uma das nossas maiores artistas populares. Sou apaixonado. E o nosso Quinho. O nosso Quinho que partiu. Quinho que partiu aí pertinho do Réveillon. É muito impressionante, Mônica, quando eu olho, por exemplo, a transmissão de TV, de todas as TVs, eu acho que ainda tem uma dificuldade hoje de esquenta. Lá, olhar o grito de guerra e tudo mais. O Quinho é esses personagens que entraram pro coração das pessoas porque tinha um grito de guerra popular. É na hora do arranque da avenida que as pessoas ficam loucas e que se apaixonam por um desfile. Então, assim, o Quinho, a morte dele, o que é mais triste é que precisou o Quinho morrer pra gente perceber o quanto a gente amava ele. Então, assim, precisamos louvar da mesmo modo que louvamos o Jorjão, precisamos louvar essas pessoas, precisamos louvar os nossos heróis populares que têm estado tão pra baixo. A nossa Vilma Nascimento, Nossa né? Vilma, que recentemente sofreu aquele racismo no aeroporto de Brasília. Então, assim, inaceitável. Esses personagens são nossos heróis. Esse homem, a gente precisa muito louvar e saber que há outros Quinhos aí que precisam ser louvados. Fábio, uma frase que te define. Agora vamos falar de você e não do Caju. Uma frase que me define? Sim. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou por algum samba da mocidade, sabe assim? Eu acho que o samba da mocidade... Transformar o sonho em realidade, sonhar com a mocidade é sonhar com o pé no chão. Eu acho que todo sonho ligado à folia é um sonho que me comove. Eu acho que talvez seja a frase que eu mais gosto de samba enredo e que me marca por toda a vida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Muito obrigada. Muito boa sorte para a nossa mocidade, para o nosso Caju. É isso, a gente quer fazer desse verão o verão do Caju com a mocidade. Depois do verão da lata, o verão do pia, todos os verões que foram batizados, vamos batizar esse verão, verão do Caju com a mocidade. E saudações independentes. Saudações independentes. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.